Nos primeiros segundos de fala, o cérebro de quem te escuta já decidiu se vai confiar em você ou não. A pergunta é: qual comando a sua voz está enviando agora? Alô, você! Aqui é Jovenise Prado, a voz a serviço da qualidade. Você vai acompanhar comigo agora o episódio da série DNA, Discurso Neurocompatível, a comunicação que seu cérebro entende. 20 de outubro de 2025. Dia 8. O espelho digital. Como a IA pode se tornar seu sparring partner neurocognitivo? Usando a tecnologia não para substituir, mas para refinar a mais poderosa ferramenta de conexão que existe, a sua humanidade. Você já se assistiu em uma gravação? Uma reunião, uma palestra, uma aula e sentiu aquele arrepio de desconforto? Aquele gesto repetitivo que você não percebia, a palavra de preenchimento que surge a cada 10 segundos, a variação de tom que não transmitiu a emoção desejada? A autoavaliação é uma ferramenta poderosa, mas traiçoeira. Como nos lembra Daniel Kahneman, nosso cérebro é um péssimo juiz de si mesmo, viciado em vieses de confirmação e pontos cegos. E se tivéssemos um espelho objetivo? Um que não refletisse apenas nossa imagem, mas que pudesse quantificar nossa performance comunicativa, nos dando dados concretos sobre os sinais que nosso corpo e nossa voz enviam inconscientemente. Esse espelho já existe, e ele é movido por inteligência artificial. Decodificando a performance, a IA como seu biosensor. As ferramentas de IA mais avançadas não entendem sua emoção, mas, como defende a pioneira em computação afetiva, Rosalind Picard, elas são treinadas para decodificar os marcadores fisiológicos que a revelam. Elas atuam como um biosensor, analisando os mesmos canais neuroperceptivos que exploramos. Prosódia, o termômetro vagal. A IA mapeia o ritmo, o tom e o volume de sua voz. Ela quantifica as pausas e a melodia do seu discurso, sinais diretos do seu estado vagal, como vimos com Stephen Porges. Uma voz monótona e rápida pode indicar um estado de defesa, luta e fuga, enquanto uma voz melodiosa sinaliza segurança e conexão social. Expressões faciais, o eco de Ekman. Câmeras e algoritmos rastreiam microexpressões, a congruência entre seu sorriso e o conteúdo e a frequência do contato visual, elementos que Paul Ekman nos mostrou serem a base da leitura emocional e da confiança. Linguagem corporal. A IA pode identificar padrões, como a frequência de gestos repetitivos ou a falta de uma postura aberta, que são a fundação da nossa presença em cena. Essas plataformas não oferecem opinião, elas oferecem dados e é aqui que o jogo muda. As ferramentas do ofício. Plataformas de Communication Intelligence, CI. O termo ferramentas de IA é vago. No mercado de alta performance, falamos de uma categoria emergente, as plataformas de Communication Intelligence, CI. Elas funcionam como um treinador virtual, gravando sua performance e gerando relatórios analíticos. As mais notáveis atualmente incluem Udly, gratuita e poderosa, analisa sua fala em busca de palavras de preenchimento. Né, ritmo, pausas e até o uso de linguagem inclusiva. Poisid. Funciona como um plugin para reuniões online, Zoom, Teams, dando feedback em tempo real sobre sua clareza, confiança e energia. Speako. Um aplicativo focado em treinar discursos, oferecendo exercícios e análises detalhadas sobre sua performance vocal. No ecossistema profissional, essas plataformas já estão sendo usadas para refinar rotinas comunicacionais de alta performance. Equipes de vendas em empresas de tecnologia, por exemplo, utilizam Udly
para eliminar hesitações e aumentar a clareza em seus pitches. Líderes educacionais recorrem ao Poised para calibrar o tom e a energia em aulas online, promovendo a corregulação emocional à distância. Palestrantes profissionais adotam o Speako para monitorar a evolução da sua prosódia vocal e, assim, transmitir maior autoridade e segurança. Essas experiências demonstram que o valor não reside na ferramenta em si, mas na intencionalidade com que usamos o seu reflexo para nutrir nossos processos de treino neurocompatível. Essas ferramentas são o nosso tatame neurocognitivo. É hora de treinar! Técnica 1. O Sparring Partner de discursos. Escolha uma das plataformas acima. Udly é um ótimo ponto de partida e um desafio real. O pitch de um projeto, a abertura de uma aula ou os primeiros 3 minutos de uma apresentação importante. Exercício prático. Simulação de alta pressão. 1. Grave um pitch de 3 minutos sobre um tema que você domina. Fale de forma natural. 2. Analise o relatório. Observe os dados friamente. Quantas palavras de preenchimento? Sua velocidade de fala foi constante? Houve pausas estratégicas ou hesitação? 3. Escolha uma métrica para melhorar. Não tente consertar tudo de uma vez. Foque em um único ponto. Por exemplo, reduzir os uhums. 4. Repita a gravação, com a meta consciente de aprimorar aquele ponto específico. Por que funciona? A IA cria um ciclo de feedback neurocognitivo rápido e objetivo. Ao fornecer dados imediatos, ela bypassa as defesas do ego e entrega a informação diretamente ao seu sistema 2, Kahneman, a parte analítica do cérebro. A repetição com um objetivo claro configura o que o psicólogo Anders Ericsson chamou de prática deliberada. Este processo, focado em corrigir erros específicos, acelera a neuroplasticidade, fortalecendo as novas rotas neurais da comunicação consciente e enfraquecendo os velhos padrões automáticos. Técnica 2. O laboratório de rapport virtual. A IA também pode simular a interação, permitindo treinar a escuta e a empatia sob pressão controlada. Exercício prático. Negociação com o cético. 1. Use o modo de voz do ChatGPT, Gemini ou outra IA conversacional. 2. Dê a ele um papel claro. Haja como um cliente cético e muito ocupado. Tenho 2 minutos para te convencer sobre a importância de X. Faça perguntas difíceis e diretas. 3. Grave a conversa. Seu objetivo não é vencer, mas praticar a escuta ativa e a manutenção da calma, seu estado vagal, sob pressão. 4. Autoavaliação. Ao ouvir, pergunte-se: eu interrompi? Minha voz se tornou mais aguda? Respondi às preocupações dele ou apenas repeti meu script? Por que funciona? Como demonstrou o pesquisador de Stanford, Clifford Nass, em seu trabalho The Media Equation, nosso cérebro reage a computadores e mídias como se fossem pessoas reais. Ao simular um interlocutor cético, a IA ativa nosso sistema de engajamento social, teoria polivagal. Praticar nesse ambiente seguro, onde não há risco social real, funciona como uma forma de inoculação de estresse. Você treina seu sistema nervoso a permanecer em um estado ventral vagal, calmo e conectado, mesmo diante de um desafio, tornando-se mais resiliente para interações humanas de alta pressão. O limite da máquina e o poder da neuroplasticidade. Aqui reside a fronteira intransponível. A IA pode lhe dar o quê, mas só você pode entender o porquê. A ferramenta pode dizer que você usou 20 nés em 5 minutos, mas não sabe se foi por nervosismo, falta de preparo
ou um vício de linguagem. A tecnologia fornece o feedback, mas a metacognição, a capacidade de pensar sobre o próprio pensamento, é exclusivamente humana. É o seu sistema 2 analisando os dados para, então, usar a neuroplasticidade, como descrito por Norman Doidge, para redesenhar conscientemente os caminhos neurais da sua comunicação. A metacognição é o pilar da comunicação consciente. É a habilidade de dar um passo atrás para analisar não apenas o que comunicamos, mas como e por que o fazemos, criando um ciclo virtuoso de autoavaliação e refinamento. É este processo reflexivo que nos permite usar os dados da IA com sabedoria, transformando um simples relatório de performance em mudança comportamental duradoura. Este é, em essência, o trabalho do Sistema 2 de Kahneman em sua forma mais elevada. Cultivar a metacognição é um ato de neuroplasticidade aplicada, um exercício que fortalece o córtex pré-frontal e nos devolve a autonomia sobre nossas emoções, pensamentos e, finalmente, nossa expressão no mundo. A IA é um mapa. Você é o viajante, e todo mapa tem seus limites. Apesar dos avanços impressionantes, a inteligência artificial ainda opera sob fronteiras intransponíveis. Sem experiência subjetiva, ela não navega pelas águas profundas do sarcasmo, da ironia, do contexto cultural ou das intenções implícitas. Seu uso extensivo também nos confronta com dilemas éticos sobre privacidade de dados, consentimento e o risco de manipulação. Acima de tudo, paira o perigo da despersonalização. A confiança excessiva em métricas pode nos levar a otimizar a performance em detrimento da espontaneidade e da conexão autêntica. Reconhecer esses desafios é o que nos permite usar a tecnologia como um aliado consciente e não como um substituto para a complexidade da sensibilidade humana. O objetivo não é se tornar um comunicador perfeito, como uma máquina, mas usar os dados para se tornar um comunicador excepcionalmente consciente e humano. Resumo do treino com o espelho digital de hoje. O espelho de dados. Use a IA como um biosensor para obter feedback objetivo sobre sua prosódia, expressões e linguagem, transformando sua performance em dados analisáveis. O tatame neurocognitivo. Aplique a prática deliberada em simulações, usando as ferramentas para criar ciclos de feedback rápidos que aceleram o aprendizado e a neuroplasticidade. A maestria humana. Lembre-se que o objetivo não é a perfeição robótica, mas usar a autoconsciência gerada pelos dados para aprimorar a conexão, a empatia e a autenticidade. Por mais sofisticadas que sejam as análises computacionais, elas jamais substituirão a essência da comunicação verdadeiramente humana. A criatividade disruptiva, a empatia genuína e a improvisação emocional. A habilidade de ler as entrelinhas de um silêncio, de estabelecer um vínculo de confiança com o olhar e de encontrar a palavra certa, no calor do momento, permanece uma prerrogativa do cérebro biológico. O papel da IA é e continuará sendo o de uma ferramenta coadjuvante, um sparring partner que nos desafia a sermos melhores, mas que jamais substitui o toque único de um ser humano falando de coração. No próximo artigo, a inteligência artificial já analisa nossa voz, expressões e até o ritmo da nossa fala. No artigo 9, vamos aprofundar as ferramentas internas, mergulhando em feedback e autoavaliação consciente e aprendendo a nos tornarmos nossos próprios biosensores em tempo real. Qual foi o feedback mais surpreendente que uma IA já lhe deu sobre sua comunicação? E qual métrica você acredita que seria mais transformadora para a sua evolução como comunicador ou comunicadora? Compartilhe nos comentários!
Você ouviu a série DNA, Discurso Neurocompatível, a comunicação que seu cérebro entende. O conteúdo na íntegra, com todas as fontes e referências teóricas, espera por você nos meus artigos originais, lá no LinkedIn. Para continuar essa conversa e não perder os próximos passos dessa jornada, me acompanhe também nas outras plataformas digitais. Jovenise Prado, a voz a serviço da qualidade.